dia, povo da promessa, povo que vai morar no céu. Mais um dia estamos aqui reunidos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele nesta manhã possa alcançar você aí onde quer que esteja nos escutando e que você venha ter um ótimo dia abençoado na presença do Senhor. Bom dia, irmão Dylan. Bom dia, irmão Charles, queridos ouvintes. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sempre convosco. Amém? Amém. Estamos alegres, mais um dia, mais uma quarta-feira, a qual nós podemos aqui transmitir algo do Senhor na nossa cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil, aonde neste momento está fazendo 21 graus, possibilidade de chuva por enquanto nenhuma, a umidade do ar 87%, e ventos de 18 km por hora. Está um dia, uma temperatura de 21 graus, eu acho que até meia enganosa, porque na rua está um ventinho bem agradável, está bem fresquinho mesmo, um dia bem agradável, graças a Deus, depois aquelas semanas de muito calor, o nosso outono que virou verão, e agora vem esse friozinho aí, essa temperatura mais amena. Tomara que continue assim, né, irmãos? Que o Senhor nos agracie com essa temperatura mais amena. Mas estamos aqui após um culto de ontem de Santa Ceia. Infelizmente cheguei quase no final do culto. Quando cheguei, o pastor Sérgio já estava ministrando a palavra. Devido a compromissos de trabalho, cheguei atrasado, mas graças a Deus consegui chegar, participar da nossa ceia. E estamos alegres por participar do corpo de Cristo, a qual a gente celebra todos os meses, todas as primeiras terça-feiras na nossa igreja Porta da Graça, na rua Cesário Lopes da Silva, no número 75, no bairro Rubem Berta, na Vila Santa Rosa, Porto Alegre. E ontem nós estávamos ali e o pastor Sérgio falava muito conosco através da mensagem a qual Deus transmitia através da boca do seu servo. E a gente podemos ali sentir o toque do Espírito Santo, né? Que ali antes a gente tinha uma direção, ele falava sobre os filhos de Abraão, de Isaac e de Ismael, o filho da promessa e o filho da escravidão. E a gente somos herdeiros da promessa, né, irmãos? Nós não somos mais escravos, nós somos agora filhos de Deus, feitos, eleitos, escolhidos. E Jesus ele nos deu essa oportunidade de antes nós éramos somente servos, antes nós somente servia, agora nós servimos, mas nós também somos herdeiros, somos filhos de Deus também. Porque através de Jesus a palavra nos diz que Ele nos deu este poder de sermos chamados filhos de Deus. E ontem aquele culto de Santa Ceia, a qual nós celebrava a sua morte, a qual Ele entregou a sua vida na cruz por nós pecadores, nós temos que se alegrar naquele momento, porque aquele sacrifício de Jesus, Ele se entregou por nós para a remissão de nossos pecados, para sarar as nossas feridas, nossas enfermidades, as nossas dores. E que nesta manhã a gente venha entender isso, que quando a gente participa de uma Santa Ceia, aquilo é uma festa no céu, uma celebração. E aqui na terra também não pode ser diferente de uma celebração, de um conhecimento, de entender que o Senhor Jesus ele entregou a sua vida por nós. E que nós temos o direito, nós temos a herança, nós temos a promessa de morar numa nova Jerusalém, de um dia podemos abraçar a Ele, ver a Ele frente a frente, que nós viemos ter essa alegria. Queria dar os anúncios da nossa igreja, que os cultos de terça-feiras começam às 20 horas, culto de ensinamento da palavra do Senhor. Hoje quarta-feira, culto do Círculo de Oração, às 15 horas, a qual está à frente a irmã Vilma, a missionária Vilma e o pastor Valmor. Quinta-feira, culto de cura e libertação às 20 horas. E aos domingos, culto
da Família, às 19 horas e 30 minutos, na rua Cesário Lopes da Silva, número 75, bairro Rubem Berta, Vila Santa Rosa, Porto Alegre. Eu tenho como botar o número do WhatsApp aí, Tilão, para me informar aqui, que eu não sei de cabeça. O número do nosso WhatsApp é 985, lembrando 51, né, irmão? Somos do Rio Grande do Sul. 985 3084 62. Também temos a nossa página da internet, lá do nosso grupo, se você querer participar. Também temos o nosso Facebook, que fala sobre a nossa rádio Presença, né, que sem cedilha.com.br, www.radiopresenca.com.br. Você que queira participar, mandar uma mensagem, dar um bom dia, querer dar o teu testemunho, fazer alguma pergunta, mande lá, irmão. Manda no nosso site, manda no nosso Facebook, curte a nossa página. Vamos transmitir essa palavra do Senhor, vamos transmitir essa nossa igreja, a Porta da Graça, essa porta a qual o Senhor tem abrido para nós divulgarmos, para nós pregarmos evangelhos, para nós chegar em mais lares, irmãos. Porque essa obra aqui não é a obra do homem. E nós não temos interesse aqui nenhum em ganhar alguma coisa, a não ser almas para o reino, almas para Jesus. E o nosso objetivo estar aqui é transmitir a palavra do Senhor e que essa palavra vai ao encontro a você. Nós não estamos aqui procurando honras de homem, procurando honras de pessoas, honras do nosso líder, dos nossos pastores. Não, nós queremos a honra de sermos chamados filhos de Deus. Nós queremos a honra de receber a nossa coroa da vida. Esse é o nosso objetivo aqui. Então você faça parte. Você que mora em outro estado, outra cidade, que não tem oportunidade de estar em nossa igreja, mas faça parte divulgando este trabalho, divulgando essa mensagem a qual o Senhor tem levado aos seus lares. Estamos felizes, irmãos, porque nós temos essa oportunidade aqui. E eu fico pensando, irmãos, quantos muitas vezes queria ter a oportunidade de estar aqui. Ontem eu estava conversando com meu amado irmão Milton, e ele me disse uma coisa que ele pensava assim, ele me disse, um dia eu estava conversando com ele estava afastado dos caminhos do Senhor, né? E ele me disse que, ele me falou bem assim, como eu queria estar como tu tá. Queria servir a Deus. E ali eu conversei com ele alguns dias, algumas vezes, falei para ele, vamos lá na nossa igreja. Convidei ele muitas vezes e ontem eu gosto muito desse irmão, o irmão sabe, ele gosta muito de mim também, nós somos irmãos mesmos em Cristo. E ontem eu estava ali na casa dele, ali por algum momento estava trabalhando, mas aí passei ali perto, ele me convidou para tomar um café, a gente ficou conversando um pouco sobre Deus, né? E a gente, como é o trabalhar de Deus, né, irmão? A gente se conhece há alguns anos já, e a gente, por infelicidade da nossa vida, a gente teve lá num lugar difícil, num lugar escuro, num lugar onde rola muito pecado, que é infelizmente o presídio central e depois o semiaberto. E hoje nós somos servos do Senhor. E ele me falando que ele gostaria de dar o testemunho dele. Até vou fazer um convite a ele algum dia, trazer ele aqui para ele dar o testemunho dele, para ele falar algo do Senhor, para nós transmitir como Deus ele muda a vida do ser humano, como Deus ele transforma, assim como o pastor Sérgio ontem estava falando que antes nós éramos escravos. Havia duas possibilidades, há duas possibilidades, tu ser livre e tu ser escravo. Mas escravo do que, irmão? Hoje em dia não existe mais a escravidão, não existe mais, mas escravos do pecado, escravo de Satanás, a qual ele te acorrenta, assim como o Milton ele me falava e que ele se sentia preso. Ele queria sair, assim como eu me sentia também em muitos momentos preso, queria sair daquele enredo e muitas vezes a gente não acha solução, a gente não acha força. Principalmente a gente que é conhecedor, a gente que conhece, que a gente já estudou, já leu, sabe o caminho.
mas por alguma ocasião da vida nos desviemos, se perdemos no caminho, se perdemos na nossa caminhada, olhemos para o homem, olhemos para trás, voltamos novamente. O pastor ontem foi muito feliz quando ele disse que Paulo, ele disse que sentia dores de parto. Quando a gente sai da presença de Deus, quando a gente já tinha servido a Deus, nós já tínhamos conhecido esta palavra, já tinha este conhecimento, já tinha essa sabedoria, já tinha um encontro com Deus, mas nós retrocedemos, nós voltamos atrás. E Paulo, ele disse que ele sentia dor de parto, assim como o pastor ontem estava pregando, e assim nós devemos sentir com nossos irmãos. E o Milton, muitas vezes a gente conversava e falava, e ele me falava que ele estava triste, ele estava abatido, que enredado do pecado, que o pecado ele te cega, ele te engana, assim como eu também muitas vezes estava no pecado, enredado, não achava solução, muitas vezes no meu íntimo, dentro de mim, sozinho, pensava em sair daquele enredo, mas eu não achava uma luz, eu não achava um caminho, eu não achava uma solução, irmãos. Sabia que Jesus, ele me amava. Sabia que Jesus, ele tinha um plano na minha vida. Mas o diabo, ele era tão sujo que ele me enganava tanto, irmãos, que eu não conseguia abrir os meus olhos espirituais. E eu tentava muitas vezes até chegar a tentar enxergar Jesus, mas não conseguia, irmãos. E o diabo, ele me enganava, me dizia que eu tinha que primeiro me converter para depois se achegar a Jesus. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele falou: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos livrarei. Vinde a mim como estás. Jesus, ele está te dizendo nesta manhã: vinde a ele como tu estás, irmão. Não sei por que Deus está me levando a este caminho, esta manhã, falar sobre isso, mas quem sabe você que está me escutando, você que tem algum parente que está passando por essa situação, fale a ele, transmite a mensagem, fala do amor de Jesus, fala que ele é o único Salvador, que ele é aquele que vive, que reina, ele é aquele que te liberta, que transforma, ele transforma o seu ser, ele transforma a sua vida, ele renova, ele te batiza, ele te faz uma nova criatura. E nesta manhã ele quer te alcançar, ele quer te trazer esta paz, porque a palavra de Deus nos diz que ele nos traz a paz, ele nos traz o renovo, ele nos traz o amor. E nesta manhã queremos transmitir para você essa paz, esse amor, este renovo, essa alegria, que mesmo em dificuldades nós se alegramos, mesmo em tribulações nós se alegramos, mesmo em dores difíceis nós se alegramos ainda, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive, e por fim se levantará e nos trará a paz, nos trará a vitória, nos trará a alegria, e que nesta manhã você possa receber esta alegria, esta paz. Irmãos, eu queria mandar um abraço à nossa irmã Cláudia e o nosso irmão Rogério, que a Cláudia, ela não pôde estar aqui novamente nas quartas, a qual ela está incumbida de estar na liderança deste programa às quartas e sexta-feiras, mas devido ao problema que ela teve com o nosso irmão, o seu esposo, o irmão Rogério, que sofreu um acidente de moto. E ontem eu vi que ela estava no culto, mas eu estava tão atarefado que eu só participei da ceia e saí correndo, porque infelizmente felizmente, né, graças a Deus, a gente temos que trabalhar, né, irmãos? Eu tive que sair do culto ainda trabalhar um pouco, porque as contas vêm batendo e a gente temos que pagar as nossas contas. Mas eu queria mandar um abraço à irmã Cláudia, dizer que Jesus ama muito ela, dizer para ela, dar um bom dia para ela, que Deus abençoe a sua vida, abençoe sua família, o seu trabalho, que Deus é com ela e que ela pode contar conosco aqui para qualquer momento, qualquer coisa, estaremos aqui para poder ajudar a nossa irmã, porque nós somos membros do corpo de Cristo, nós temos que ajudar um ao outro.
E então mandar um abraço à irmã Cláudia, um abraço ao irmão Rogério, que Deus dê um dia abençoado para vocês. Amém? Mandar um abraço também à irmã Nina, à irmã Fernanda, que sempre estão ligados, a minha esposa, a irmã Amanda, a minha sogra, que eu não sei se está escutando, que está lá na minha casa, após rolar esse feriado, né? E mandar um abraço para ela, a Júlia, as minhas filhas Andressa, a Vitória e a Maria Clara. A Maria Clara agora, Dylan, aprendeu a cantar o hino Aleluia. Ela quase não fala, mas ela aprendeu a falar Aleluia. Mas, que coisa mais linda. Então tu já tem em casa mais uma adoradora do Senhor dizendo Aleluia. Mais uma adoradora para o Senhor. E é uma bênção, irmãos. Deus abençoe. A gente se alegra por ver uma criança adorar ao Senhor, né? E eu creio que Deus se alegra neste momento também, né, irmãos? Mandar um abraço ao irmão Milton, não sei se ele está escutando, agora eu estava aqui falando um pouco do seu testemunho, mandar um abraço ao irmão Sérgio, ao pastor Valmor, ao pastor Gilmar, que sempre estão ligados na nossa rádio, a irmã Kelsey, as irmãs lá de Minas Gerais, ao irmão Moisés, que sempre manda um abraço para mim quando está também, ou manda no WhatsApp. Dizer a eles que Deus abençoe eles nesse dia, dê um dia abençoado ao nosso coral, ao ciclo de oração que estará fazendo aniversário também, a irmã Vilma, a qual Deus tem nos abençoado de fazer parte desta família, a irmã Eni, que temos feito parte desta família, o irmão Moisés, o irmão Gilmar também, não o pastor, o presbítero Gilmar, ao Larry, a Eva, todos os irmãos da nossa igreja. Que Deus os abençoe, guarde, dê vitória, a irmã Alessandra também, que estará sexta-feira aqui. Que Deus venha dar um dia abençoado aos nossos irmãos, aos nossos irmãos nesta manhã, guardados na presença do Espírito Santo. Queria, irmãos, trazer uma mensagem para vocês nesta manhã, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos, Novo Testamento, livro a qual o apóstolo Paulo escreveu. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. No contexto aqui diz: nenhuma condenação ao pendor do Espírito. Nenhuma condenação ao pendor do Espírito. E está escrito assim em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração nesta manhã, para que Deus nos dê sabedoria, entendimento, conhecimento, e que Ele possa tocar em seu coração através dessa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus amado, louvado seja o Teu nome nesta manhã. Senhor, sabemos que Tu és o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que nenhum outro Deus há a não ser Tu, que Tu é o primeiro, o único, o último, o Deus verdadeiro, o Deus eu sou, o braço forte. E, meu Deus, nesta manhã te pedimos a tua sabedoria, o teu conhecimento, a qual, Senhor, o homem não entende, mas o Senhor nos dá uma sabedoria divinal, Senhor, nesta manhã. Me instrui nesta manhã, me guia, que eu venha falar da tua palavra com autoridade, com alegria, com renovo espiritual. Usa a boca do pregador neste momento, que a tua palavra transmita, Senhor, a paz, o renovo, toque os corações das almas que estão nos escutando nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, nós sabemos a história de Paulo, que antes era Saulo, um homem perseguidor dos cristãos. Por que Paulo era perseguidor dos cristãos? Porque Paulo era um homem entendido à lei. E a lei nos fala o que dos mandamentos? Adorarás somente teu Deus,
não terás outros deuses, não fará a imagem de outros deuses. E quando Paulo ele entende que somente há um Deus, que adorará somente a um Deus, Paulo, por certo momento, ele se esquece que também no Velho Testamento nos diz que Deus ele ia enviar o nosso Consolador, o Príncipe da Paz, o Emanuel, o Elohim, aquele que viria e levaria sobre nós todas as nossas transgressões e todas as nossas dores. E Paulo, um homem conhecedor, a qual ele foi discípulo, a qual ele foi ensinado por Gamaliel. A história nos diz que a escola de Gamaliel era, quem sabe, a principal da época, a escola mais requintada, a que mais tinha sabedoria e entendimento, a que tinha mais, quem sabe, pergaminhos. Então Paulo era um homem da lei, entendia a lei, entendia os conhecimentos, entendia os caminhos do Senhor. Então Paulo ele começa a perseguir os cristãos, porque quando Jesus ele veio para nos trazer a paz. Mas até Paulo entender isso, entender este caminho, entender que Jesus ele vinha trazer a paz, ele perseguia os cristãos. Diz que ele tinha autoridade, ele era cidadão romano, ele tinha o papel, a autoridade para perseguir, para prender, para apedrejar, para matar os cristãos. E Paulo ele fazia isso. Ele condenava os cristãos. Ele perseguia os cristãos. Ele muitas vezes, quem sabe, Paulo matou muitos cristãos, muitas famílias, quem sabe até crianças ele matou, porque nós sabemos que o povo da religião, antigamente, até hoje, nos dias atuais, o islamismo, eles são muito radicais. E como eles acham que existe só um Deus, o Deus de adoração, o nosso Deus, eles não aceitam que Jesus Cristo era o Cristo, o Filho de Deus, aquele que nos traria a paz. Eles esperam o Messias ainda até hoje. Eles aguardam a vinda de um Messias. E Paulo era dessa ideologia. Aguardava a vinda de um Messias. Só que Paulo estava tão cegado pela lei que ele não enxergava isso. Mas chegou um momento que Jesus ele se apresenta a Paulo, a qual se chamava Saulo. E aí ele foi transformado em uma nova criatura. E aí, passado certo tempo, nós todos conhecemos a história, que ele começa a escrever alguns livros, algumas cartas, e ele escreve este livro de Romanos. E agora ele vem nos dizendo que agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas que condenação é essa? Como eu posso fazer parte de não ser condenado? Como eu posso ser... Paulo, antes ele estava condenado à morte, porque ele seguia a lei, mas ele não tinha entendido que Jesus já havia vindo. Ele não tinha entendido, ele não tinha abrido os olhos que o Cristo, o Rei, o Libertador, o Transformador, ele já tinha vindo. Há um momento que Jesus está dando um discurso, uma parábola, e ele é perguntado, que ele fala assim, ó, que se conhecereis a verdade vos libertará. Só que os gentios, os fariseus perguntam, mas como a gente vai... os fariseus, eles perguntam como a gente vai ser livres se a gente não é escravo, se a gente é filho de Abraão. Mas Jesus explica a eles que vocês são escravos do pecado. E o povo muitas vezes não entendia que era escravo do pecado. Eles pensavam assim, não, mas nós seguimos a lei, nós seguimos os mandamentos, nós guardamos o sábado, nós fizemos segundo a lei de Moisés, nós circuncidemos, nós vamos no templo, nós fizemos sacrifício. Mas eles não tinham entendido que Jesus estava ali para fazer o próprio sacrifício da carne, a própria promessa,
a qual nós vimos do livro de Gênesis ao livro de Malaquias, que diz sobre a promessa de Jesus, a qual viria Deus ressuscitaria, viria um novo Salvador, que era Deus. Porque no livro de João nos fala que ele era o Verbo, ele estava com Deus, ele era Deus, ele é o nosso libertador. Ele é aquele que nos tira o nosso castigo, a nossa condenação à morte. E Paulo, ele entende isso. Ele entende isso e agora ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Jesus, quando ele diz aquilo aos fariseus, dizendo que eles eram escravos do pecado, mas ele vem para trazer a paz, muitos não aceitaram, alguns entenderam e outros não. Não aceitavam que ele era o Cristo Rei, o verdadeiro, o libertador, o transformador, o que vinha. Mas aí eu lhe pergunto, como que agora a gente não há nenhuma condenação? E qual é o objetivo de estar em Cristo Jesus? Como que a gente vai fazer parte de não ter nenhuma condenação? Nós sabemos que o nosso tema do mês passado nos dizia o quê? Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê. Olha bem, Marcos 16:16, que diz assim, aquele que crê e for batizado será salvo. O que a gente primeiro, para a gente não ser condenado, para a gente não viver no pecado, para a gente não ser escravo, primeiro a gente tem que crer. Crer. Paulo, ele estava condenado. Saulo, ele estava condenado à morte. Mas Jesus, ele disse que mesmo aquele que esteja morto, viverá. Porque creu que ele era o Cristo. Jesus, ele está dizendo, tem que crer primeiramente em Jesus. Crer que ele é o Filho de Deus. Porque que ele veio, nos trouxe a paz, nos trouxe um renovo, nos trouxe uma nova vida e nos trouxe uma nova direção. Porque antes a gente vivia debaixo da lei. E muitas vezes as pessoas pensam que a lei é só os 10 mandamentos. Não, irmãos. Existe a lei cerimonial, as leis do sacrifício. Você não faz sacrifício hoje. A não ser que você faça parte de outra religião. Agora eu lhe pergunto, você faz sacrifício de animais? Se você faz sacrifício de animais, você não está livre. Você vai ser condenado. Porque existia a lei de sacrifício no tempo de Moisés, no Velho Testamento. Mas a palavra nos diz que Isaías, ele escreveu que ele foi entregue como uma ovelha muda ao matadouro. Ele foi o nosso sacrifício, ele foi a ovelha a qual nós devemos sacrificar. Assim como no Velho Testamento, quando a gente pecava, a gente ia lá, escolher um cordeiro sem defeito, sem nenhuma mancha. Jesus Cristo foi o nosso cordeiro, irmãos. Isso não é fácil de entender, isso não é difícil de entender, irmãos. Mas o diabo, ele quer te cegar. Ele quer que tu não entende isso, irmãos. Ele não quer que tu entende isso, irmã. Que ele tira a condenação, ele tira o pecado, ele é a salvação, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a palavra nos diz que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então o que a gente tem que fazer? Temos que crer que ele é o Cristo, que ele é o Cordeiro Pascual, aquele que se entregou por nós. Então você não precisa mais sacrificar animais. Você não precisa beber sangue de animais, irmãos. Você que bebe sangue de animais por algum sacrifício, achar que você está sendo coberto, ou que você está abrindo o corpo, ou que você vai ser uma pessoa de vitória, ou seja, de bênção, é mentira do diabo, irmãos. É mentira do diabo. Você é servo do Senhor, você tem que crer nesta palavra, crer que Jesus Cristo, ele é o libertador.
Ele entregou o seu sangue puro por nós na cruz. Ele foi chicoteado. Ele foi cuspido. Houve uma lança que atravessou ele. Ele levou a cruz. Ele foi colocado uma coroa de espinho. Mas outra coisa principal, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou sobre si o nosso pecado. Então não há mais sacrifício que nós fazemos com animais, com sangue, com manjares, com frutas, com alimentos. Não, irmãos. O teu único sacrifício hoje em dia é crer e servir Ele, tomar a sua cruz. Porque Jesus, ele disse que nós devemos seguir Ele, nós devemos te pegar a nossa cruz. Só que a palavra nos diz que o fardo dele é leve e é suave. Não é um fardo pesado. A palavra de Deus nos diz que Deus, ele não dá nada que nós não possamos fazer, nada que nós não possamos carregar. Você pode estar passando por alguns momentos difíceis. E como é difícil a gente falar de momentos difíceis quando a gente passa esses momentos difíceis. Como é difícil a gente falar, dar um conselho a um irmão quando a gente está passando por uma prova. Como é difícil. Mas Deus, Jesus, ele deu bom testemunho em momentos difíceis também. No momento que ele estava sendo levado ao Calvário, ele deu bom testemunho. No momento que ele foi chicoteado, ele deu bom testemunho. Por quê? Porque ele não reclamou, ele não murmurou. Eu fico pensando no soldado que estava chicoteando Jesus. Eu fico pensando em Pilatos olhando assim, quem sabe do seu palácio, olhando lá Jesus sendo chicoteado. E a palavra nos diz que ele foi como ovelha muda, ele não falou nada. Imagina tu sendo chicoteado, sendo massacrado com palavras, sendo massacrado fisicamente, e tu não dizer nenhum ai, tu não dizer nada, tu ficar calado, em espírito. Porque há momentos que, quando a gente grita, libera essa dor. Libera a nossa dor, a nossa enfermidade. Você que muitas vezes quando você se machuca, você dá um grito. Ou muitas vezes quando está angustiado demais, você dá um grito, você extravasa. Te libera aquela dor, te libera por um momento, te dá aquela alegria, te dá aquela paz para aquele momento. Mas Jesus não, irmãos. Ele ficou calado. E ele sofreu. Então é difícil a gente dar um conselho quando a gente sofre. Mas ele é o nosso espelho. Ele é a nossa luz. Para a gente não sermos condenados, a gente tem que crer. Crer nesta palavra. Crer em primeiro lugar. Crer que Ele é o Salvador, o Libertador, o que transforma, o que renova, o que Ele muda de direção, irmão. Antes você andava por essa direção, no pecado, você andava no erro, você andava nas drogas, você andava mentindo, você andava adulterando, você andava fornicando, você andava dando falso testemunho, você andava desejando o mal do teu próximo, você desejava o mal do seu irmão, do seu parente. Só que agora, irmão, você está em Cristo Jesus e nenhuma condenação há. Mas se tu está em Cristo Jesus, tu tem que ser discípulo dele, fazer discípulo dele, fazer que ele é o teu espelho. Então se ele é teu espelho, tu anda nessa direção, você já não mente mais. Você não pode mentir mais, você não pode desejar mais o mal, ainda que isso passe em seu coração, ainda que o diabo ele lance um dardo sobre ti, você tem que repreender e dizer, não, agora eu estou em Cristo Jesus, agora eu sou uma nova criatura, agora eu não tenho mais esses desejos, agora eu não tenho mais a condenação, porque ele levou sobre si todas as minhas dores e a minha enfermidade, agora eu sou uma nova pessoa, agora eu sou herdeiro, eu sou filho, eu faço parte da promessa, aleluia, você é herdeiro de Cristo agora, você já não é mais condenado, você já não é mais aquela ovelha que está sendo levada ao matadouro, você não faz parte mais das garras de Satanás, Satanás já não pode mais colocar as suas garras sobre ti, amém? Estaremos voltando à nossa mensagem,
que nós estamos falando sobre o passo de não sermos condenados, irmãos. Primeiro passo é cremos que Jesus é o caminho. O segundo passo é ser batizado. Jesus, ele disse, aquele que crê e for batizado não será condenado, mas será salvo. E o que a gente entende sobre o batismo? O batismo, sob imersão, o que ele nos fala? Que é a morte dos nossos pecados. No momento que a gente faz essa aliança com o Senhor, existia uma aliança, antigamente, com o povo de Deus, que era circuncisão. Que o povo de Deus, aquele povo que era escolhido de Deus, que era eleito de Deus, ele tinha que ser circuncidado. Mas Jesus, quando ele veio a esta terra, se fez carne, o Deus Pai, o Deus Filho se fez carne e habitou sobre nós, ele nos traz uma nova aliança, um novo renovo. E ele nos diz que através do batismo, esta é a nossa nova aliança. Este é o nosso compromisso para a gente não sermos condenados. Tanto é que ele mesmo se fez discípulo e ele mesmo nos mostrou sobre o batismo. Que quando João batizava nas águas, que era aquele que estava no deserto clamando, a qual Isaías fala, que a voz que clame no deserto, que preparai o caminho, que endireitai o caminho. E naquela época eles não entenderam, os discípulos não entenderam, depois entenderam que era João Batista que estava preparando o caminho. João Batista, quando Jesus Cristo vem a ele diz assim, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí Jesus se apresenta e ele diz que vai se batizar. E João Batista diz para ele, mas eu não sou nem digno de amarrar as tuas sandálias, como tu venhas a mim e quer ser batizado por mim. Mas Jesus ali ele estava nos mostrando que nós devemos crer no batismo, porque o batismo é a remissão de nossos pecados. Jesus não tinha pecados. Então Jesus não precisava ser batizado. Mas ele quis nos mostrar, nos dar o exemplo que nós devemos se batizar. E o batismo, ele diz sepultamento. Nós fomos sepultados no batismo. Aquela criatura que nós éramos. A criatura pecaminosa. E quando a gente levanta daquela água, meu Deus, agora eu falei que a gente levanta daquela água, eu me lembrei do dia do meu batismo. Que glória, que alegria, que felicidade, Dila. Tu sabe que naquele dia assim, ó, meu Deus, chega até a me arrepiar agora. Deus, é tremendo, foi muito abençoado. É um dia maravilhoso, né? Com o qual a gente tem o compromisso. Nós estamos falando diretamente com Jesus e temos o compromisso, né, com Ele de que agora nós vamos seguir o teu caminho, Senhor. É maravilhoso a gente poder externar, não é, nesse dia do batismo, o nosso amor pelo nosso Deus. Por isso que é emocionante, né? É demais. E esse é o propósito, inclusive, do nosso programa aí, né? Renascer, para ter uma vida uma nova em Cristo Jesus, né? Esse programa que começou com a Cláudia, né? E o propósito que ela trouxe era exatamente isso, mostrar um caminho do novo nascimento em Cristo Jesus, amém? Amém, glória a Deus. E esse é o caminho, irmãos. O caminho é Cristo Jesus, o caminho é o batismo nas águas, aí o batismo com o Espírito, a gente busca, e este é o caminho que a gente vem entender que nós temos que crer em Jesus, que nós temos que ser batizados, mas no batismo não venha a ser somente uma imersão, uma submersão, e a gente continua sendo aquela criatura. Não, irmãos, não é este o objetivo. Aí você foi lá, como diz o nosso pastor Sérgio, somente tomar um banho. E um banho tu toma em qualquer rio, qualquer mar, ou até no chuveiro você toma um banho, numa piscina, mas esse não é o objetivo. O objetivo do batismo é você morrer para o mundo, você morrer para o pecado e você ser herdeiro da nova aliança.
você fazer parte a qual Paulo diz aqui, que agora, pois, já nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você que se batiza nas águas, você que ali reconhece, faz uma aliança com Deus, faz uma aliança com Jesus, faz uma aliança com o Espírito Santo. Você ali é como se fosse uma tatuagem que você vai ter que carregar para a tua vida. Mas aquela tatuagem, em vez de ser uma tatuagem aqui que tu olha, que tu enxerga, uma tatuagem fisicamente, espiritualmente, que tu não olha, mas é uma aliança feita com Deus que foi ligado lá no céu. A palavra nos diz que aquele que 2 ou 3 concordares, aqui na terra será ligado no céu. Aquele dia, perante as testemunhas, perante outras pessoas, perante os teus pastores, você concordou em ser batizado, você concordou em ser uma nova pessoa, você concordou levar Cristo contigo durante até a sua morte, ou até a vinda do Senhor Jesus. Então você é uma nova criatura, você foi feito uma aliança. Há essa concordância que nem eu falei, onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Pai, ali ele estaria, aonde 2 ou 3 concordares aqui na terra, será concordados nos céus. Então você faz parte dessa aliança, que você venha ter a alegria de servir a Deus, que você venha entender que você não há mais condenação. A palavra nos diz que nós somos salvos pela graça de Jesus, que habita em nós, mas nós, para recebermos essa graça, nós temos que crer que Ele é Cristo Rei, nós temos que for batizado. Claro que há situações que não tem como ser batizado por circunstância da vida. Não quer dizer que tu não seja salvo, mas nós celebramos aquele assassino que estava na cruz e ele não foi batizado. Ele disse que este era o Filho de Deus. Ele disse que és o rei. Ele disse, antes de tu entrar no... lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E ele falou ali para que Jesus se lembrasse dele. Ele não teve a oportunidade de ser batizado. E Jesus disse que ainda que ele ia cear com ele nos céus. Há situações que não tem. Você, quem sabe, está no leito de hospital, no fim da morte, pensando, meu Deus, agora o irmão está dizendo que nós temos que crer que Jesus é o Cristo Rei e tem que ser batizado para ser salvo. Não, irmãos, há exceções. Exceções. Se você, quem sabe, está no leito de hospital, no fim, quem sabe, em fase terminal, mas você crê que Jesus, ele é o Salvador, que ele é o libertador, ainda que tu não for batizado, você será salvo. Mas a nós, homens que, digamos, entre aspas, normais, homens e mulheres normais, que temos a possibilidade de ir até alguma igreja, procurar um batismo, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos ouvir a palavra, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação. E nós devemos ouvir, entender esta mensagem, entender que ele está nos dando o ensinamento. Jesus ali, quando ele foi batizado por João Batista, ele estava dando o ensinamento. E, como eu disse, ele não era pecador. E o batismo é remissão dos pecados. E ele não era pecador, mas ele estava dando o exemplo. Por isso que a gente muitas vezes temos que espelhar em Jesus, irmãos. Você não é seguidor de Paulo. Você não é seguidor de João. Você não é seguidor de Pedro. Você é seguidor de Jesus, irmão. Você é seguidor do homem da cruz. É difícil? É. Não é fácil. Mas a palavra nos diz que o fardo dele não é pesado. Por mais que não seja fácil, mas ele não é pesado que tu não possa carregar. Por mais que não seja tão duro, que tu acha muitas vezes que é duro, é difícil, mas não é, irmão. Sabe por que não é? Porque ele fez uma promessa que estaria conosco todos os dias. Porque ele falou, assim como eu venci o mundo, vós vencereis. Ele fez essa promessa. Ele te deu essa escolha de você crer nele, para você não ser condenado, de você ser batizado, para você não ser condenado. Paulo, ele creu. Ele creu em Jesus. Ele estava condenado. Ele seria condenado.
E assim como Jesus ele disse que ainda que a gente esteja morto, viverá. Ele quer dizer ainda que a gente esteja morto no pecado, que a gente esteja morto, ou que a gente morreu, mas no dia da ressurreição nós viveremos com Ele. Ele é a solução para a tua vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é a luz que trouxe a paz, a luz que resplandeceu sobre as trevas, a luz do mundo que nos traz a alegria de servir a Ele. Que nesta manhã você possa entender esta luz. Que nesta manhã você possa entender que você não é mais condenado. Que você tem um advogado fiel. Que aqueles teus problemas que tu estás passando, irmão e irmãs, vai passar. Porque tu não é condenado mais. Você foi tirado das trevas para a luz. E agora tu é uma nova criatura. Aquele teus problemas, aquela tua enfermidade que o médico diz que não tem solução, Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. E eu digo mais, ainda que não seja a vontade dele de te curar, quem sabe num leito de hospital, mas Ele te dá a paz, Ele te dá a salvação, Ele te dá a alegria de servir a Ele. Por mais que muitas vezes a gente não entende por que Deus não curou, por que Deus não salvou aquela pessoa que a gente estava orando. Mas, irmão, os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Muitas vezes, quem sabe, Deus fez aquele outro, para te abrir os teus olhos e ver que quem manda é Ele, o entendimento é Ele. E quando tu chegar lá na glória, tu vai ver esta pessoa e você vai abraçar e dizer, meu Deus, eu achei que tu estava condenado. Mas a palavra nos diz, ainda que esteja morto, viverás. Por quê? Porque quem sabe em certo momento essa pessoa aceitou Jesus no seu último momento, ele deu crédito à palavra a qual que foi transmitida, a palavra a qual foi pregada, e ela foi salva. Então que você nesta manhã não olhe para os seus problemas, ainda que seja difícil, não olhe para as suas dificuldades, mas olhe para a cruz e entenda que Ele é o Salvador e que Ele é a luz. Amém? E você não é mais condenado, porque você está em Cristo Jesus. E as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Amém. Queremos agradecer em primeiro lugar a Deus por mais esta oportunidade, por mais este programa. Dizer que amanhã eu acho que estaria aqui o pastor Valmor, né, Dilão? Provavelmente sim. Ainda não sabemos. Para mim é sempre uma surpresa muito agradável, né? Mas acho que provavelmente amanhã é quinta-feira? Isso. Ah, não. Então amanhã é o pastor Valmor. Amém. Pastor Valmor e família. Isso. Glória a Deus. Amanhã é o pastor Valmor. Sexta-feira a irmã Alessandra. E se Deus permitir, estarei aqui junto com ela também. Queríamos agradecer ao nosso pastor Sérgio, ao pastor Valmor, pela nossa igreja, ao Dilon, que tem abrido aqui essa porta aqui para nós transmitir a mensagem do Senhor. Agradecer a todos os ouvintes que estão nos escutando. Vamos fazer a oração agora, alguns pedidos de oração. A irmã Alice aqui nos mandou para nós orarmos pelo irmão Alcione, pelo aqui quem mais aqui? O Sérgio está mandando oi, primo, a tia Eliane, a tia da Eliane, que eu acho que está na UTI, que ela me mandou aqui, pelo Davi, pelo Newton, Davi, menino que está no Clínicas, filho do Milton há 8 meses. Pelo irmão Feiravante, que caiu e está se recuperando, o irmão Sérgio, que o pastor Sérgio nos mandou até uma foto no WhatsApp. Pela minha sogra, pela sogra do pastor também, Elídia, se recuperando de uma cirurgia na perna. Pela irmã do pastor Estela, pela dona Maria, mãe da Suzane, pela Fátima, irmã da Suzane. O Rogério, que vai retirar um rim, para o Rogério, que vai tirar um rim. A Kátia manda aqui
oração também. Vamos ajudar, vamos ver aqui mais. Vamos orar pela família da Luciane Moraes. Vamos orar. Vamos orar pelo Alcione. Vamos colocar todos esses irmãos que estão nos mandando aqui um pedido de oração. Que pelo irmão Rogério, nosso irmão em Cristo. Pelos funcionários da irmã Cláudia e do irmão Rogério. Vamos orar pela obra do Senhor, por esta rádio. Pela nossa nova congregação lá em Cachoeirinha. O irmão Dilo tem mais algum pedido de oração, irmão Dilo? Não? Então colocamos todos esses pedidos de oração na presença, nos pés do Senhor Jesus, e que Ele venha alcançar todos esses pedidos nesta manhã. Oh Deus querido, Deus amado, louvado, exaltado seja o Teu nome, Senhor. Nós sabemos que Tu és um Deus de maravilha, um Deus de glória, um Deus de poder. Nós colocamos aqui todos esses pedidos de oração. Todos esses irmãos e irmãs que têm pedido pelos seus entes queridos, pelos seus familiares. Todos esses nomes aqui que agora, Senhor, eu li, Senhor. Que o Senhor venha agora entrar com a Tua providência, entrar com a Tua mão poderosa, meu Deus. Há tantos enfermos, Senhor, que têm pedido oração, mandado, Senhor, seus pedidos à nossa rádio. Ah, Senhor, que nós viemos interceder e entender, Senhor. Assim como foi dito nesta manhã, que aquele que 2 ou 3 concordarmos, Senhor, aqui na terra será concordado no céu. E neste momento nós concordamos, meu Pai, que haja cura, que haja libertação, que haja um renovo, que haja um toque do Teu Espírito Santo. Vá lá tocando nas enfermidades, na UTI, nos problemas, nas dificuldades que nossos irmãos temos enfrentado, meu Pai. Ah, Senhor, protege o irmão que estará fazendo uma cirurgia, protege ele, o irmão Rogério, que estará lá, Senhor, fazendo a cirurgia de rim, Senhor. Não sei se é o irmão Rogério da irmã Cláudia ou se é de outra irmã, mas que o Senhor venha proteger agora, Senhor. Protege o nosso irmão Feravante, protege a nossa irmã Suzana, que está com a sua irmã lá, Senhor, com a sua mãe, com os seus parentes, Senhor, enfermos. Vá lá protegendo, protege a sogra do pastor Sérgio, a sua irmã, meu Pai, ao Alcione, Senhor, que o Senhor entra com a providência no Teu povo, meu Pai. Tu és poderoso, Tu sabe de tudo, Senhor, Tu sabe a solução, meu Deus. Protege a nossa igreja, protege este programa que o diabo tem se levantado, muitas vezes colocado em empecilho, meu Pai, para a gente não vir aqui, meu Deus, mas nós repreendemos agora todo o laço do inimigo, toda obra contrária, toda macumbaria, toda feitiçaria venha a cair por terra e que o Teu nome venha a ser glorificado nesta manhã. Dá-nos um dia abençoado, guardado na Tua presença. Usa-nos, Senhor, nesse dia para falar mais de Ti, falar mais da Tua palavra, usar-nos na parada, no mercado, na farmácia, no hospital para transmitir a Tua palavra. Usa o Teu povo, usa a boca dos Teus servos, das Tuas servas nesse dia, nos dar um dia abençoado, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Queremos agradecer a Deus por mais esse dia. Que o Senhor venha lhe abençoar, lhe guardar e lhe dar um dia feliz na presença do Senhor. Graça e paz e que Deus os acompanhe nesse dia. Amém.